A Chave Dourada e Outros Contos é uma coletânea de 3 histórias escritas por ninguém mais e ninguém menos que George MacDonald. E hoje, no episódio 7 de 99 livros, iremos comentar um pouquinho sobre este livro aqui. No caso, galera, estes 3 contos aqui são como se fossem, contos de fadas, e a gente pode pegar nessa pegada. Pegar nessa pegada ficou boa. Mas ao contrário dos contos de fada bonitinhos que nós temos hoje em dia, são contos de fadas bem estilos classicões, que começam bonitinhos, fofinhos, e do nada eles ficam super macabros, tá ligado? Uma coisa assustadora acontece de um segundo pro outro. Então são algumas características destes contos aqui. E uma outra coisa que eu acho que é importante de ressaltar logo de início é que essas histórias, se você apenas lê-las, apenas como uma história, um texto, talvez você entenda alguma coisa, ache legal e divertido, mas você realmente precisa ter olhos de ver para compreender o que o George MacDonald queria contar com essas histórias aqui, galera. Porque assim como C.S. Lewis, que ele inspirou bastante, ele sempre escrevia procurando passar uma mensagem, procurando passar uma moral. Então eu queria dar esses avisos aqui para a gente poder falar melhor das histórias e compreendê-las melhor. Só que antes de fazer isso, vale um detalhe, para quem não conhece, George MacDonald, galera. Ele foi um carinha aí, talvez um pouquinho importante na literatura. Ele viveu entre o século XVIII e XIX e além de ser escritor e poeta, também era ministro de sua igreja, galera. Uma igreja que ficava na Inglaterra. Em todos os seus escritos, ele sempre procurava passar a mensagem de que Deus é amor, de que Deus perdoa, de que a salvação é para todos. Isso é uma coisa que, inclusive, trouxe problema para ele durante a vida, porque, na época, a igreja meio que estava pregando que, beleza, Deus dá a salvação, mas não é para todo mundo, não é bem assim. E aí ele chegava lá e falava, não, Deus traz a salvação para todo mundo. E isso trouxe alguns probleminhas para ele, porque o pessoal não curtia muito a ideia que ele tentava trazer de amor. Mas, basicamente, nos livros dele, ninguém podia impedir essa mensagem de amor, então ele sempre passava. Então beleza, tendo agora sabido quem que era George MacDonald, por que ele tem os livros aqui, por que ele é famoso até hoje? Ele é muito famoso porque ele é considerado o pai, quando não o avô da literatura fantástica. Então se hoje você curte Percy Jackson, Harry Potter, Senhor dos Anéis, Crônicas de Nárnia, Alice no País das Maravilhas e tudo mais, você agradece a esse carinha aqui, porque ele moldou a literatura fantástica como nós conhecemos hoje. Inclusive, como eu disse, C.S. Lewis, um autor aqui da trilogia cósmica, mas principalmente aqui das Crônicas de Nárnia, foi altamente influenciado por ele. Tolkien também foi bastante influenciado. No final de sua vida ele já não curtia tanto os escritos do George MacDonald, mas ele ainda assim respeitava ele, principalmente por tudo que ele fez. Então, tendo compreendido agora melhor quem que era o George MacDonald e toda a sua fama, vamos comentar sobre os 3 contos que temos aqui, galera. Que no caso temos A Princesa Etérea, que foi publicado originalmente, deixa eu pegar aqui, em 1864. O segundo conto é O Coração do Gigante, que eu não consegui encontrar uma data exata de publicação dele, mas eu acredito que tenha ocorrido por volta de 1870, porque era quando estava lançando os outros livros compilando alguns dos seus contos, então livros desse estilo aqui estavam sendo lançados na época. Então imagino que esse conto tenha saído em algum deles. Mas no caso, O Coração do Gigante não é uma criação do George MacDonald, é uma adaptação de um conto norueguês que já existia, essas histórias que sempre existiram aí. Aí ele pegou e adaptou e colocou em um dos seus livros. Então não é uma criação dele, mas a história que tem aqui é uma adaptação dele. Então temos A Princesa Etérea, O Coração do Gigante e, por fim, A Chave Dourada, que é o conto que dá nome aqui para este livro. No caso, A Chave Dourada foi publicada originalmente em 1867, galera. Então, bora agora começar a falar um pouquinho sobre estes contos aqui. Então, vamos começar pelo começo, ou seja, pelo primeiro conto, que é A Princesa Etérea. E essa história, galera, eu vou sempre procurar dar o mínimo de spoilers possíveis. Como são contos e são histórias bem curtinhas, é bem difícil falar da história sem dar spoiler, mas eu vou tentar. Mas basicamente na história Princesa Etérea nós temos um rei e uma rainha que vivem o seu reino, governam tudo direitinho, mas um dia o rei quer ter uma filha. E aí ele pede lá, conversa com a rainha, e aí a rainha engravida e dá à luz a uma filhinha saudável, bonita, legal, todo mundo fica feliz.
Porém, este rei tem uma irmã muito invejosa. Literalmente, ninguém gosta dela e ela não gosta de ninguém. E essa irmã vai disfarçada, né, no nascimento lá da filha, na festa que estão fazendo, e enfeitiça a neném, porque essa irmã é uma bruxa. Só que ela não enfeitiça a neném para ela ficar feia ou para ela ter algum problema ou qualquer coisa do tipo. Ela enfeitiça para que a neném não seja afetada pela gravidade. Ou seja, nós temos um bebê que não cai nunca. Tipo, se você largar o livro aqui, ele cai por causa da gravidade, né? Mas se você largasse a neném, ela ia ficar flutuando no ar, sem nunca encostar no chão. E isso acontece quando ela é neném, quando ela é criança, adolescente, até mesmo chegar na idade adulta praticamente, ela continua flutuando. E aí, enquanto ela flutua, né, ela basicamente acha que aquilo é um modo normal de viver. Ela não entende porque as outras pessoas ficam andando, né, se arrastando no chão quando você pode voar. E a aventura toda se desenrola, né, com o pessoal tentando descobrir o que aconteceu com a princesa e como que ele pode curar essa princesa. Porque o único momento em que ela recupera a gravidade é quando ela está nadando em um lago. Então, ela entra no lago, ela fica lá como uma pessoa normal. Mas enquanto isso, todos os outros instantes que ela está fora do lago, o pessoal fica passeando com ela como se fosse um balão, né, com cordinhas amarradas para ela não sair voando. Então é uma história bem doidona. E essa aqui é a primeira, acho que é a maior de todas desse livro, né? Ocupa 52 páginas. Que eu não falei, né? Esse livro tem ao todo aqui 127 páginas. Então dessas 127, 52 são ocupadas pela Princesa Etérea. E agora, falando da segunda história, nós temos O Coração do Gigante, que é uma história que, é realmente aquilo que eu falei. Ela começa bonitinha e do nada vira super macabra. Mas basicamente, resumindo aqui a história do Coração do Gigante, nós temos uma família que vive lá a sua vida normal, até que um dia dois irmãos começam a brigar bastante, né? Um garoto e uma garota. E aí, no meio dessa briga, o garoto fica bravo e simplesmente sai de casa e começa a passear pela floresta, né, para esvaziar a cabeça, se distrair. Só que a irmã começa a ficar com medo, né, temendo que alguma coisa de ruim aconteça com o irmão. Então ela vai lá e começa a seguir ele, né, seguir os seus passos. Só tem um porém, galera. A floresta tem sim os seus perigos, mas o maior perigo de todos são os gigantes, pois eles moram muito perto das casas dos gigantes. E aí acontece algumas coisas, cai lá, e de repente no momento da história, esse irmão e essa irmã se veem dentro da casa de um gigante devorador de criancinhas, literalmente, ele é um gigante que cozinha criancinhas e come elas. E aí eles, enquanto estão na casa do gigante, acabam descobrindo que esse gigante guarda o seu coração fora do seu corpo. Literalmente, ele tirou o coração dele de algum jeito e guardou num lugar fora. E no caso, essa é uma coisa que pode parecer meio bizarra de início, mas é uma metáfora fabulosa do George MacDonald, que ele colocou, né, justamente para que mostrar que o gigante ele não quer viver com o peso que a culpa dos seus atos traz para ele. Então, ele faz tanta coisa errada e seu coração fica tão pesado que ele prefere deixar outra pessoa cuidando do coração do que de fato arcar com as consequências. Então, é uma mensagem bem bonita. E a aventura acontece, né, com as crianças, né, se deparando com esse gigante e depois indo procurar esse coração, descobrir onde que ele está e também pegá-lo, né, para ensinar uma lição para esse gigante, eles dizem. E a história aqui do Coração do Gigante, galera, ocupa 28 páginas, ela é bem curtinha, eu fui no veterinário com a minha cachorrinha e eu levei o livro, aí eu peguei e fiquei lendo lá essa história. Então é uma história bem curtinha. E agora, falando da terceira história, nós temos aqui da título a este livro, que é A Chave Dourada, que quando eu peguei eu falei, cara, essa história aqui deve ser boa, meu, porque é que dá título ao livro. E essa é a história mais doida que você vai encontrar nesse compilado aqui, literalmente. Tipo, eu vou falar mais pro final, né, mas se você lê com olhos de ver, é uma história linda e maravilhosa. Mas se você lê simplesmente lendo o texto, você acha ela biruta demais. Basicamente, a história da Chave Dourada conta uma história de um garotinho que mora perto da Terra das Fadas. Aí quando ele chega lá, ele acaba encontrando uma chave dourada. Olha só que coisa curiosa. E aí, ele no momento não entende muito bem o que fazer com essa chave dourada, né? Ele pergunta para as pessoas, né, o que é a chave dourada, o que as pessoas fazem quando encontram ela. Ninguém sabe responder ao certo.
mas quando ele encontra essa chave, ele guarda como se fosse a coisa mais importante do mundo. Literalmente, ele não solta essa chave dourada. E aí nós somos apresentados a esse garoto e também somos apresentados a uma garota, que também criança, mais ou menos da idade dele, que acaba se aventurando, né, por essas terras mágicas, e eles passam a ir em busca de um lugar chamado Terra das Sombras, que é uma analogia de uma coisa que eu não vou falar, porque senão vai perder toda a graça. Mas eles basicamente ficam indo em busca dessa terra e indo em busca de uma fechadura para a chave dourada. E nisso eles encontram vários personagens, se deparam com diversas coisas que, novamente, só lendo é uma loucura total. E aqui, galera, eu vou listar algumas das coisas que nós podemos tirar desses contos, que eu anotei aqui para não esquecer nenhuma, que basicamente esses contos aqui do George MacDonald nos ensinam sobre amor, a pureza, a responsabilidade, sacrifício, orgulho, confiança, amizade, morte e ressurreição. Essas são algumas das coisas que a gente aprende com esses contos aqui, que em nenhum momento ele fala explicitamente dessas coisas, né? Ele fala, amor, paz, morte, ressurreição. Não, ele não fala. Mas com as coisas que acontecem, os diálogos que rolam, né? Você consegue extrair essas coisas. Então, é uma coisa que eu achei bem da hora. Então, A Chave Dourada e Outros Contos é um livro que eu recomendo muito, primeiro, para quem é fã do George MacDonald, depois, para quem é fã de livros de fantasia, porque são realmente histórias bem legais. Eu só não recomendo muito para crianças, porque, como eu disse, a história é bonitinha no início, mas do nada ela começa a ter umas coisas meio feias. Que talvez fosse mais normal para a época, né? A gente tá falando aqui do século XIX, mas hoje em dia pega meio mal. E eu esqueci de falar, eu tô aqui com um livro, né? Que uma das obras muito famosas também do George MacDonald é A Princesa e o Goblin. Eu tinha esquecido de mostrar, apesar que até apareceu no início do vídeo. Mas basicamente ele também escreveu esse livro aqui, que é bem famosão dele. Também tem Lilith e Fantastes, eu acho que é assim que se pronuncia. Esses dois livros eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas pretendo ler no futuro. Então, recapitulando, né, voltando aqui para de fato o ponto que estávamos no vídeo, é um livro que eu recomendo para quem curte livros de fantasia, quem curte contos de fada, mas não recomendo para crianças. No caso, eu li nesta versão aqui, galera, publicada pela editora Ciranda Cultural, através do selo da Príncipes, que é essa folhinha aqui. Essa edição aqui ela é super baratinha, ela custa R$19,90. Eu peguei numa promoção por R$10. A única coisa que veio é que, se liga, não sei se dá pra ver, mas a minha lombada veio torta, ó. Ela veio vazada nela. A capa continua até a lombada, aí a lombada continua até uma parte da contracapa. É uma coisa que não me incomoda, assim, absurdos, né? Mas eu acho que vale a pena mencionar. Esse livro aqui é capa brochura, né? Capa mole. A página, aqui vamos pegar, levemente amarelada. E o tamanho da letra, galera, é bem gostosinho, porque a página não é muito grande, mas a letra também tem um tamanho considerável e tá bem tranquilo de ler. E no caso, galera, a tradução desta versão aqui foi feita por Mayra Sattlos, eu acho que é assim que se pronuncia. Então tem essa versão aqui, que é bem baratinho, eu recomendo, né? Se você tiver R$10 sobrando e que tiver a fim de ler, eu acho que é bem da hora. E se tiver interesse em pegar este livro ou qualquer outro, peço que por favor utilize o nosso link da Amazon, que sempre fica na descrição e no comentário fixado, pois comprando a partir dele você ajuda o canal sem nenhum custo adicional, galera. E eu agradeço demais a todos vocês que utilizam. Então esta aqui foi a resenha da Chave Dourada e Outros Contos. Comenta aí embaixo se você já leu esse livro, se você já leu alguma dessas histórias e o que achou. Então, muito obrigado pela companhia de todos vocês e até a próxima!